Bom, a gente volta a falar de vacina, né? Não tem outro assunto mais importante no dia, como a Mônica Calazans, primeira vacinada no Brasil, disse, e acho que ela disse muito bem, o que a vacina nos trouxe, a gente sabe que é só um começo, porque são poucas as doses que a gente tem disponíveis por enquanto, mas a vacina nos trouxe algo que a gente estava sentindo falta, esperança. Então, é um bom sinal o que a gente tem pela frente, e a gente vai continuar falando sobre isso, agora numa conversa com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Muito boa tarde, muito obrigada por conversar com a Band News FM. Olha, boa tarde, eu que agradeço à Band News FM essa oportunidade de, eventualmente, poder esclarecer um pouco mais a nossa população. Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou pontuar aqui que ontem, né, acompanhei a reunião de cabo a rabo na cobertura especial aqui na Band News FM e acho que talvez em 10 anos aí de transmissões das reuniões da Anvisa, talvez não tenhamos visto nenhuma com tamanha audiência. Chegou a ter quase 30 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Imagino que vocês não tenham registrado tanta gente acompanhando em nenhum outro assunto, né? Eu penso que foi um recorde, né? Isso mostra o quanto as pessoas estão focadas, com justa razão, é claro, não é, nesse tema. Então, eu acho que foi uma boa iniciativa, foi até uma assessoria aqui da nossa chefia da assessoria de comunicação, a gente ter essa possibilidade de um sinal mais estável, não é, mais fluido, e houve essa transmissão, inclusive, pela TV aberta. Eu acho que foi bom. Muito bom. E eu queria começar perguntando ao senhor, quais são as expectativas agora, ontem na reunião, nos votos e também na apresentação das áreas técnicas, foram pontuadas algumas incertezas ainda em relação às vacinas. No final, concluiu-se que essas incertezas não eram suficientes para barrar a aprovação do uso emergencial, mas havia algumas condicionalidades nessa aprovação. Como é que estão as expectativas da Anvisa agora em relação ao que o Instituto Butantan e a Fiocruz precisam apresentar como condições apresentadas? Olha, nós somos profundamente crentes, nós acreditamos que esse acompanhamento e esse trâmite de informações ele vai se dar de maneira bem tranquila. Quem acompanhou ontem viu, nós pontuamos questões ligadas à parte tanto da imunogenicidade, a questão também dos idosos, enfim, todas as outras que foram pontuadas ontem e prontamente enviadas para os institutos desenvolvedores, agora vão passar por um processo, não é, na medida que até mesmo a vacinação vai atingir um número maior de pessoas, e esses resultados, as observações encontradas serão transmitidas para nós, praticamente aí num tempo real, para que a gente possa consolidar ainda mais as informações que temos, né? Vamos lembrar que mais à frente a gente espera estar recebendo os pedidos de registro, aí sim para uso amplo na população. Essas informações obtidas agora vão ser muito importantes, vão fortalecer mais o nosso conceito de qualidade, segurança e eficácia. Doutor, bom, primeiro, acho que é um momento de orgulho para todos nós e de muita felicidade, como disse a Gabi, de esperança. Nós vivemos de um tempo para cá, e eu cheguei a pegar a geração essa era de muita informação, de uma divulgação enorme de informação verdadeira e informação também falsa, né? O senhor preside um órgão que trabalha, um órgão regulador que trabalha de acordo com informações passadas pela ciência, por cientistas, por estudiosos, né? O senhor parou para pensar e conversa com seus colegas, com seus subalternos aí na Anvisa sobre o perigo dessa difusão de informações falsas que colocam a ciência em xeque? Olha, primeiro só um pequeno ajuste, por favor, não entenda como nenhuma correção por na favor. Sua pergunta. Não entenda, jamais faria, é só um pequeno ajuste. Não tenho nenhum subalterno aqui na Anvisa, o meu tempo de hierarquia e disciplina, embora ele esteja no meu DNA, mas ele foi muito presente nos meus 32 anos de marinha, ali haviam superiores e subalternos. Hoje aqui na Anvisa, eu mesmo entre os diretores, eu sempre me coloco como um coordenador de iguais, mesmo sendo diretor-presidente. Então, o que eu posso te dizer? É lógico que é uma preocupação que temos com tanta informação, tanta contra-informação, tantos conceitos sendo colocados para atender interesses, mas esses nossos servidores, eles são todos concursados, eles têm aí
alguns têm 20 e tantos anos já de casa, porque a Anvisa, ela quando nasce, há praticamente 22 anos atrás, ela inicialmente traz profissionais que já existiam no Ministério da Saúde, já estavam trabalhando lá. Então, é uma turma, assim, muito experiente, muito dedicada e acostumada a lidar com esse ponto que você abordou, que é, de fato, muito importante, que é esse conjunto de informações. E hoje, pleno século XXI, nós temos essa possibilidade de que toda a sociedade praticamente participe de tudo isso, o que não havia até bem pouco tempo atrás. O lado bom é a participação. O lado que às vezes dá um pouco mais de trabalho é que gera muitas dúvidas e a gente precisa esclarecer. E aí que entram os canais de imprensa, os canais de comunicação, que nos dão essa oportunidade. Então, objetivamente, aí respondendo a sua pergunta, pode dar um pouquinho mais de trabalho para nós, mas a gente consegue se manter distante das informações fake news, das coisas falsas que são ditas, para que a gente possa tocar o nosso trabalho. Eu não sei se respondi o que você perguntou, mas foi o meu entendimento. Sim, respondeu sim, obrigado. A gente está conversando com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Eu queria perguntar ao senhor, agora há pouco a gente noticiou que a Anvisa confirmou o recebimento de um novo pedido do Instituto Butantan do uso emergencial de um novo lote, né, da Coronavac. Ontem, durante a reunião, a gente explicava, com a ajuda aqui de alguns especialistas, inclusive alguns ex-presidentes da Anvisa, que essa análise ela é feita diferentemente ou separadamente nesses lotes, porque há questões individuais a serem analisadas. O que acontece a partir de agora? O senhor pode nos ajudar a entender por que essa análise não é feita toda de uma vez? E se essas próximas análises, por exemplo, esse novo lote, é uma análise igualzinha a essa ou tem algo que já se adianta, tem um caminho aí já percorrido que pode tornar esse processo mais rápido? Com certeza, alguns documentos, algumas questões, elas são comuns. Elas são questões já analisadas, já abordadas e foram tratadas na reunião de ontem. E existem outras, por exemplo, para tornar a compreensão muito fácil, né, de por que tem que haver uma nova análise. Agora nós deveremos tratar de vacinas que foram produzidas no próprio Instituto Butantan, diferentemente desse lote inicial que nós analisamos, que foram vacinas que vieram já prontas. Então, há diferenças aí, mas é um processo também para o qual nós estamos acostumados. Nos próximos dias nós estaremos, evidentemente, fazendo várias reuniões e também trocando informações com o Butantan para que a gente consiga, né, eu acho que a nossa busca vai ser essa, encurtar ainda mais o prazo, não é? Se fizemos em 9 dias 2 protocolos vacinais para uso emergencial, né, que foram aprovados ontem. Isso já é um fato sem precedente no mundo. Vejam que coisa boa para o nosso país. A agência reguladora que mais rápido trabalhou no uso emergencial foi a inglesa. Ela fez em 9 dias. Só que ela fez em 9 dias um único protocolo. A Anvisa fez 2 protocolos, a análise de 2 simultaneamente nos mesmos 9 dias. Então, não há mais nenhuma dúvida do poder que essa agência tem de trabalhar com bastante celeridade, sem abrir mão da segurança de sua análise. A nossa expectativa é que, como já trilhamos um caminho de documentos e de análises que podem ser aproveitadas e serão, a gente consiga dar uma resposta em prazo inferior a esse prazo que cumprimos no dia de ontem. Essa é a expectativa. Doutor, ainda curiosidade da nossa parte aqui com relação a essa diferença da primeira análise, agora desse material que chegou da China, para essa análise agora que vai ser do material que vai ser produzido pelo Instituto Butantan. Eu queria que o senhor, por favor, me explicasse a diferença dessas duas análises. Aqui, como leigo, eu já imagino que, por exemplo, são 2 laboratórios diferentes que vão fabricar a vacina. Então, eu imagino que a capacidade de fabricação, as condições, condição de armazenamento, é mais ou menos essa diferença básica para começo de conversa? Você já tomou meu script, já deu a minha resposta. Exatamente, nós temos sítios de fabricação diferentes, nós temos certificações que um tem, o outro tem, e isso tudo precisa estar muito bem documentado para nós, dada essa responsabilidade que é imensa de autorizarmos esse tipo de uso, mesmo que seja para uma população restrita, é importante lembrar isso. Nós não vamos ver filas na rua de pessoas indo em direção à vacina. Ao contrário, a vacina irá em direção às pessoas nessa fase
inicial que nós estamos, que é o uso emergencial, não é o uso para a população como um todo. Então, como os sítios de fabricação são diferentes, nós precisamos atestar, verificar esses 2 sítios. Um já foi feito, que é o processo de ontem. Agora faremos em relação a essas vacinas que foram produzidas aqui no nosso país, no já tão conhecido, centenário e tão competente Instituto Butantan. Eu queria fazer uma pergunta sobre o ingrediente farmacêutico ativo. A gente está ficando familiarizado com cada termo que antes a gente não tinha nem ideia do que se tratava, né? E que eles faziam parte do trabalho de vocês. Mas hoje, alguns jornais já trazem essa informação da dificuldade de acesso a esse ingrediente farmacêutico ativo, ao insumo, para que se possa produzir algumas das vacinas aqui, inclusive a vacina de Oxford na Fiocruz. Queria que o senhor primeiro nos ajudasse a explicar o que são esses insumos exatamente, o que é o ingrediente farmacêutico ativo e quais são as dificuldades, de onde vêm esses insumos, eles sempre vêm da China, há um monopólio chinês na venda desses produtos, como é que é o acesso a eles? Vamos então falar de maneira comparativa, tá? O insumo farmacêutico ativo, ou IFA, digamos assim, é a farinha com o qual se faz o bolo. O bolo é a vacina. Então, é realmente uma atividade complexa, uma atividade farmacêutica complexa, tanto a produção do insumo, que é o IFA, esse que eu comparei é a farinha, e também é uma atividade farmacêutica complexa a produção da vacina, que eu comparei ao bolo. O que ocorre com o insumo farmacêutico ativo? Ele hoje, os insumos farmacêuticos ativos, de maneira geral, eles são produzidos em larga escala, tanto na China quanto na Índia. E não há aí nenhuma questão de um monopólio, digamos assim, direcionado pelo Estado chinês ou pelo Estado indiano. Não é isso. Ao longo do tempo, e aí vai a questão das implicações do próprio sistema do capitalismo, buscou-se produzir em locais onde as condições fossem mais favoráveis para uma empresa. Aí vem o quê? Os incentivos fiscais, as certificações, o custo da mão de obra. Isso acabou levando, independente das iniciativas desses 2 países, acabou levando os próprios empresários a tomarem essa decisão. E realmente hoje nós temos uma concentração mundial de produção de IFA nesses 2 países, China e Índia, que são países de uma população considerável, são os países mais populosos do mundo. Em tempos normais, aparentemente tudo funciona bem. Quando nós chegamos no momento em que o mundo inteiro precisa desses insumos, eventuais gargalos podem ocorrer. Agora, o que eu digo é que não devemos sofrer por antecipação. Essas questões estão sendo tratadas tanto pela Fiocruz quanto pelo Instituto Butantan. O próprio governo brasileiro tem feito interações com o governo da Índia e não haverá, creio eu, maiores dificuldades para o mesmo acontecer com a China. Então, nós temos que acompanhar o processo. Nós aqui da Anvisa não temos uma interferência nesse sentido, é uma atribuição muito mais do Ministério da Saúde, mas acompanhamos o processo e, conforme inclusive os próprios diretores, tanto do Butantan quanto da Fiocruz, têm anunciado, temos uma expectativa até o fim de janeiro para que os 2, principalmente essas 2 vacinas, estejam com o IFA, o insumo farmacêutico ativo, disponível aqui no Brasil, para que possam produzir sem interrupções. E antes de a gente concluir, eu queria fazer só uma pergunta sobre o ICH, vou explicar para os ouvintes, não vou traduzir a sigla, que ela é muito grande, mas é uma espécie de conselho internacional, o senhor me corrija se eu estiver errada, é uma espécie de conselho internacional que reúne agências reguladoras, inclusive a Anvisa, se eu não estou enganada, são 7 agências do mundo todo, e a Anvisa faz parte do comitê gestor. Eu queria perguntar ao senhor se há conversas... A Gabi ficou expert. Aqui depois uma cobertura... 10 horas de cobertura, né? A gente aprende algumas coisas.
convidar a Gabi para ajudar a gente aqui na Anvisa, ela está sabendo muito, meu Deus. Eu queria perguntar ao senhor se existe alguma conversa no sentido de, em algum momento mais para frente, a gente ter uma unificação aí de protocolos de aprovação para que uma agência aprovando, isso já sirva para outras. Existe algo nesse sentido? Olha, Gabi, foi muito bom você tocar nesse ponto, que é um ponto de orgulho para o Brasil. A Anvisa, ela nesse último ano que passou, foi o ano em que nós conquistamos o título de membros gestores, membros plenos, tanto do ICH, que é o que você citou, e o último que faltava, uma outra sigla, que é o PIX, foi a nossa última. Então, tudo que há no mundo de fórum sobre regulação de topo, a Anvisa ou é membro fundador ou é membro do Conselho Gestor, e nós temos todas as certificações internacionais. Por isso é um motivo de orgulho muito grande para o Brasil através da Anvisa. Não há mais nada a ser conquistado em termos de certificação internacional neste momento. E se surgir, nós temos plenas condições de chegar lá. E o ICH, de fato, esse H é muito importante, essa letra H, porque é harmonização. Então, as conversas, os entendimentos, as trocas de informação, elas já acontecem normalmente, já fazemos isso há bastante tempo, e há uma busca de que parâmetros possam ser, se não os mesmos 100%, mas o que nós chamamos, né, da palavra inglesa reliance, né, do verbo to rely, confiar, é a confiança dos dados entre agências. Agora, ainda assim, não é possível uma aprovação automática, porque existem as questões dos próprios seres humanos. Os seres humanos são diferentes. Nós somos todos da espécie Homo, do gênero Sapiens, mas há diferenças entre quem nasceu no Japão, quem nasceu na Escandinávia, quem nasceu na América do Sul, na América do Norte, na África, na Austrália ou na Ásia. Essas diferenças, associadas às diferenças ambientais, criam a dificuldade de termos uma questão puramente automatizada, ou seja, foi aprovado num lugar, o outro lugar reconhece aquela regulação, então está automaticamente aprovado. Isso não é possível. Facilita o trabalho. Etapas podem ser superadas, mas sempre tem de haver uma análise regulatória local. Todo o primeiro mundo trabalha dessa maneira. Logicamente, esperamos um dia em que possa ser ainda melhor do que isso. Mas hoje, o estado da arte é isso. A gente tem essas tratativas, tem esses entendimentos, tem essa harmonização, mas as palavras finais ainda precisam ser das agências locais. Muito bem. Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, agradecer demais pelo seu tempo com o ouvinte da Band News FM. Tenho certeza que foram minutos aqui muito preciosos para os nossos ouvintes. Muito obrigado, viu, doutor? Olha, agradeço muito a vocês, agradeço essa oportunidade da Band News FM, em nome da Anvisa, eu agradeço, porque através de vocês, da imprensa, a gente consegue pelo menos tentar diminuir um pouco a ansiedade das pessoas, isso já é uma grande coisa, além do nosso trabalho. E a Gabi, quando passar em Brasília, acho que ela já ganha o título de reguladora honorária, dada essa prova que ela deu aí de conhecimentos. Muito bom. Fiquem com Deus, tá? Ótimo dia. Obrigada, até a próxima. Você também, até a próxima. Muito obrigado.